Você já se pegou revivendo o passado ou se preocupando com o futuro a ponto de esquecer completamente o agora? Será que a raiz da ansiedade e da insatisfação está justamente nessa nossa incapacidade de estar presente? E se eu te dissesse que boa parte do sofrimento que a gente sente é criado pela própria mente e que existe um jeito de se libertar disso? O que realmente muda na nossa vida quando a gente descobre o poder do agora? Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num livro que, olha, realmente mexe com a gente. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Sabe aquela ideia de que o presente é só uma pontezinha entre o passado e o futuro? Então, esse livro chega e vira isso de cabeça para baixo. Ele desafia essa visão comum. E a promessa dele é bem forte, né? Ajudar a gente a lidar com preocupação demais, sabe? Aquela mente que não para. Ansiedade, estresse, insatisfação, coisas que todo mundo sente, né? E a ideia central é quase simples demais para ser verdade. A vida de verdade, a essência de tudo está aqui, agora. Então, nossa missão hoje é tentar desvendar esses conceitos, entender como aplicar isso para ter, talvez, um pouco mais de clareza, mais paz. Vamos lá, desmembrar isso. É interessante como o Tolle coloca, né? Ele diz que o passado, bom, são só memórias na nossa cabeça. E o futuro, expectativa, projeção. Nada disso é real agora. São construções da mente. O único tempo que existe mesmo é este instante. Mas por que isso importa tanto? Porque, segundo ele, a gente sofre muito por não estar aqui. A mente fica lá atrás, remoendo culpa, mágoa, ou lá na frente, ansiosa, planejando. E a vida está passando agora, e a gente perdendo. É aí que mora o problema, segundo ele. Isso já entra direto no primeiro ponto-chave que ele traz logo no comecinho do livro. Aquela frase de impacto. Você não é sua mente. Forte, né? Muito forte. Ele compara a mente com uma ferramenta. Uma ferramenta incrível, super poderosa. Só que a gente usa sem parar, sem descanso. A gente nem sabe onde fica o botão de desligar. E aí vira um vício. O vício do pensamento, como ele chama. É aquela conversa interna que não acaba nunca, sabe? Uma vozinha comentando tudo, julgando, reclamando. Ah, tem que pagar aquilo. Será que fulano gostou? E se der errado amanhã? Putz, devia ter feito diferente. Aquele ruído mental constante. Um fluxo que a gente nem controla direito. Muitas vezes repetitivo. Aí ele pergunta na lata: você consegue parar de pensar? Tipo agora, escolha parar. Sabe onde está o botão? Se a resposta for não, ou se o silêncio durar só um segundinho, pronto. Para ele, isso indica o vício. E ele não vê isso como algo inofensivo, né? De jeito nenhum. Ele diz que é a fonte principal da nossa dor, do estresse, da insatisfação. Muitas vezes essa conversa interna fica negativa, autocrítica, ansiosa, e uma ferramenta que devia nos servir acaba nos dominando. A mente começa a usar a gente. A gente fica refém desse barulho. E o que é fascinante aqui é como ele liga isso tudo ao conceito de ego, a identificação com o ego. Para ele, o ego não é então tipo a vaidade, é mais profundo. É uma imagem que a gente construiu de nós mesmos na mente. É o eu que a gente acredita ser, sabe? Feito dos nossos pensamentos de sempre, das nossas crenças. Ah, eu sou assim, eu não consigo fazer aquilo, das memórias carregadas de emoção, dos papéis que a gente vive, profissional, mãe, pai, filho, é a nossa história. Toda essa estrutura mental que dá pra gente um senso de identidade. É o nosso personagem. E o problema, o sofrimento surge quando a gente se identifica totalmente com esse personagem. Quando a gente acredita que é essa voz na cabeça, que é essa emoção que vai e vem, que é essa história. Eu sou meus pensamentos, eu sou essa tristeza que estou sentindo, eu sou o meu sucesso ou eu sou o meu fracasso. Mas por que será que essa identificação causa sofrimento? É porque o ego, por natureza, é instável, ele é incompleto. Muitas vezes baseado em medo, em carência, ele precisa se comparar, se defender, se projetar no futuro para se sentir real, sabe? Quando a gente se cola nele, a gente herda hoje essa instabilidade, esse sofrimento. E o pior
Essa identificação total nos afasta da nossa essência, daquilo que ele chama de consciência ou presença, e nos impede de viver o agora. A gente fica preso num filme mental do ego. Então, se a mente tagarela e essa identificação com o ego são o problema, qual seria a saída? O que o autor propõe para a gente sair desse labirinto? A saída, segundo ele, é cultivar presença. Aprender a trazer a atenção para o agora. E como fazer isso na prática? Ele fala em observar o pensador. Isso significa começar a prestar atenção nos seus próprios pensamentos, nas suas emoções, mas de um jeito diferente, sem se embolar com eles, sem julgar, sem acreditar de cara. É como dar um passo para trás dentro de você e olhar para esse fluxo mental com uma curiosidade neutra, tipo assistir um filme, ou como observar nuvens passando. Você reconhece, lá vai o pensamento de preocupação de novo, ou ok, estou sentindo raiva agora, mas sem ser levado embora por isso. Ele dá um exemplo bem simples de lavar as mãos. É um ótimo exemplo. Em vez de fazer no automático, já pensando na próxima coisa, a ideia é estar ali, sentir a água, o cheiro do sabonete, ouvir o barulho, sentir a toalha, usar todos os sentidos para se ancorar no presente, mesmo que a mente escape logo depois. Ele diz que provavelmente vai escapar. A mente faz isso, mas é aí que está o ponto-chave. Quando você percebe que a mente viajou, e você vai perceber, não é para se culpar, é só notar. Opa, a mente foi para outro lugar. E aí, gentilmente, traz a atenção de volta para a água, para a respiração, para o que está na cabeça agora. A chave é perceber e voltar. E é aqui que fica interessante, como ele diz. Nesse ato de observar o pensamento sem se julgar, começar a surgir uma outra coisa, uma consciência diferente, você percebe que existe a mente que pensa e existe aquilo que percebe a mente pensando. E você não é a mente, você é essa consciência que observa. É o começo do fim dessa identificação com o ego, entende? E essa capacidade de observar é fundamental para lidar com outro conceito dele, o corpo de dor. O que ele apresenta no capítulo 2. Mas o que é isso exatamente? Ele descreve como um campo energético acumulado dentro da gente, feito de restos de dor emocional do passado. Coisas que a gente não viveu direito, não aceitou, não liberou. Sabe quando a gente sente uma emoção negativa forte, raiva, tristeza, medo, vergonha, e a gente resiste ou então se afoga nela? Uma parte dessa energia fica meio que congelada, presa no nosso sistema. Dores antigas que não foram curadas, e esse acúmulo forma o corpo de dor. Ele fala quase como se fosse uma entidade separada, um monstro de energia negativa que vive dentro da gente. Em algumas pessoas, ele está quase sempre ativo, daí aquela sensação de peso, de infelicidade crônica. Em outras, ele fica mais quieto, adormecido, mas pode acordar. E acorda com gatilhos, uma palavra, um tom de voz, uma situação que lembra uma dor antiga, às vezes até um pensamento aleatório. E aí ele desperta com tudo. Aí ele pode dominar uma pessoa completamente. É quando surgem aquelas reações que parecem desproporcionais, sabe? Uma explosão de raiva por uma coisinha mínima, uma tristeza profunda que vem do nada, um medo que paralisa. É como se o passado doloroso invadisse o presente com uma carga emocional. Mas o Tolle reforça muito: o corpo de dor não é você. É parte do ego que não está funcionando bem. Ele adora, ele se alimenta da nossa inconsciência, da nossa identificação. Ele ama um drama. Nossa, um pouco assustador. E como a gente lida com isso então? Se ele é tão forte? A resposta dele é a mesma: com presença. Quando você sentir essa energia subindo, talvez uma tensão no corpo, um aperto no peito, frases de efeito, vontade de atacar ou de se fazer de vítima, a instrução é: não brigue, não tente reprimir, mas também não se identifique. O que fazer então? Observar. Simplesmente observar. Sinta a energia desconfortável no corpo, reconheça: isso é um corpo de dor. Traga a atenção consciente para a sensação, sem julgar, sem criar uma história mental em cima. E só observar adianta? Segundo ele, sim.
No momento em que você consegue observar com presença, sem ser levado pela emoção ou pelos pensamentos que ele gera, você corta o alimento dele. O corpo de dor não aguenta a luz da consciência. Ele precisa que você se identifique sem perceber para ele continuar no controle. A presença é como uma luz que começa a dissolver essa sombra acumulada. Não é mágico, não some na hora, mas cada momento de observação consciente enfraquece ele. Tem um exercício que ele sugere que é bem interessante para isso, de observar a mente. Experimente por alguns segundos só observar sua mente. Ficar atento como um gato esperando o rato sair do buraco. Espere o próximo pensamento aparecer, nesse intervalo, nesse espaço de silêncio atento, antes do pensamento surgir. O que tem ali? Essa quietude, essa tensão sem nada, isso é um gostinho de presença, do poder do agora. É nesse espaço que está a liberdade do pensamento sem controle e do corpo de dor. Interessante essa prática. E essa ideia de presença como solução nos leva para outro ponto crucial do livro, a relação entre mente e tempo, do capítulo 3. Ele faz uma distinção muito importante entre o tempo do relógio e o tempo psicológico. O tempo do relógio seria o tempo normal, do dia a dia, o tempo prático, cronológico, que a gente usa para marcar reunião, cozinhar, planejar uma viagem. Esse é útil e necessário. E o tempo psicológico, esse é o problema segundo Tolle. É o tempo que a mente cria. A mente vive ou no passado, com memórias, culpas, saudades, ou no futuro, com projeções, medos, expectativas, ansiedades. Ele diz que mente e tempo psicológico são inseparáveis. Se você conseguisse calar a mente, o tempo psicológico sumiria, só sobraria o agora. Uau, forte isso. Ele usa umas analogias boas. Pensa numa águia voando. Para ela existe ontem, amanhã. Acho que não, né? Só existe o céu, o vento, a presa lá embaixo. Tudo acontece agora. Ele diz que o passado e o futuro são como a lua, parecem ter luz própria, mas só refletem a luz do sol. E o sol nessa história é o agora. É a única fonte de realidade de vida. Viver no tempo psicológico é viver na luz pálida da lua, em vez de viver na luz direta do sol. E quais são as consequências de viver assim, nesse tempo psicológico? São profundas, segundo Tolle. É a raiz de quase todo o nosso mal-estar. Quando a mente está sempre no futuro, vou ser feliz quando me formar, a vida começa quando eu comprar uma casa, tudo melhora quando os filhos crescerem. O que acontece? A gente está negando o presente. O agora vira então um degrau para chegar em algum lugar melhor lá na frente, ou como um obstáculo. E aí nunca tá bom agora. Gera uma insatisfação crônica. O agora nunca é suficiente. Sempre falta algo. É o que ele chama de querer o que não se tem e não querer o que se tem. Isso levanta uma questão importante. Como a gente percebe isso no dia a dia? É aquela pressa sem motivo? Pode ser. Aquela sensação de estar sempre correndo, com dificuldade de curtir as coisas pequenas, porque a mente já está lá na frente, na próxima tarefa, na próxima preocupação. A felicidade fica sempre para depois. O exemplo da escalada do Everest cai bem aqui. Se o escalador só pensa na bandeira lá no topo, no futuro, ele perde a subida inteira, a superação, a paisagem, a camaradagem, o próprio corpo em ação, tudo o que está acontecendo agora. A realização não está só no fim, está em cada passo. Viver no tempo psicológico faz a gente perder a jornada. E tem outra coisa que ele fala sobre isso, sobre os problemas. Ele diz que a mente precisa do tempo psicológico para criar o que a gente chama de problema. Uma situação difícil que acontece agora é só uma situação. Talvez precise de aceitação, talvez de ação. Ela só vira um problema com todo aquele peso quando a mente joga isso no tempo. A gente começa a pensar, isso não deveria estar acontecendo, e agora? O que vai ser de mim? Isso vai estragar tudo. Ah, se eu tivesse feito diferente lá atrás. Ficar remoendo o passado e se angustiando com o futuro que transforma a situação num problema, cheio de emoção negativa. A carga emocional vem do tempo psicológico, e por isso, aquela pergunta que ele sugere é tão poderosa em momentos difíceis. Qual problema eu tenho nesse exato momento? Não é daqui a uma hora, não amanhã, mas agora, neste segundo. Muitas vezes, se a gente for honesto, a resposta é nenhum. Agora mesmo. Ou não tem problema, ou tem uma situação prática para lidar ou aceitar.
Ele conta que recebeu cartas de presidiários que acharam liberdade dentro da cela, praticando isso. O sofrimento maior não vinha das grades, mas da mente resistindo ao presente e fugindo para o tempo psicológico. Focar no agora dissolvia muito desse sofrimento. Impressionante. Bom, entendendo tudo isso, mente, ego, corpo de dor, tempo, como a gente traz essa presença para a vida real, para o nosso dia a dia corrido. O livro dá umas dicas práticas, né? Sim, várias. Uma delas é usar as tarefas do dia a dia mesmo, como cozinhar, esperar na fila, tomar banho, qualquer coisa serve de âncora para o presente. Mas e quando a coisa está feia? No meio de uma crise ou com muita ansiedade, não dá para simplesmente sentir a água na mão, né? Não, claro, a ideia não é forçar a calma. É trazer a consciência para o que está rolando dentro. Observar a ansiedade como energia do corpo, sem julgar. Observar os pensamentos a mil, sem acreditar neles. Presença não é ausência de problema. É ter consciência no meio do problema. Não é fugir, é estar consciente do que está acontecendo. E outra prática que ele recomenda muito é meditar mesmo, formalmente, nem que seja 10, 15 minutinhos por dia. Sentar quieto, focar na respiração, nas sensações do corpo, é um treino ótimo para a atenção. Ajuda a ver os padrões da mente, como ela pula, como repete preocupação e a criar aquele espaço. Eu observo, o pensamento está ali, não sou eu. Não é para esvaziar a mente, isso é quase impossível. É para não ser mais dominado por ela. E tem uma coisa que eu acho bem legal no livro. Ele diz que quando a gente percebe que não estava presente, que a mente viajou, esse momento de perceber já é presença. Se a consciência percebe a falta de consciência, então, em vez de ficar frustrado, tipo, poxa, me distraí de novo, a ideia é reconhecer isso como uma vitória. Opa, anotei, voltei. Cada vez que a gente faz isso, fortalece o músculo da presença. É animador, né? E tem outras dicas práticas que saem disso. Por exemplo, quando for traçar uma meta, focar no passo que dá para dar hoje e agora. Não ficar pensando no tamanho da montanha lá na frente. Isso alivia a ansiedade. Outra coisa é cultivar a aceitação presente. Não é se conformar passivamente, mas reconhecer a realidade do momento como ele é, sem brigar mentalmente. Não devia ser assim. Aceitação é o primeiro passo para agir ou mudar de verdade. Ele fala também de questionar crenças. Questionar aquelas ideias limitantes que a gente engole sem pensar e que nos prendem. A presença ajuda a ver que são só pensamentos, não são a verdade absoluta. E talvez o mais profundo, ele sugere que o nosso propósito de vida não é um objetivo futuro. É a qualidade da consciência que a gente traz para o que está fazendo agora. O propósito está no como a gente faz, não só no que. Então, é importante entender. Viver no presente não é ser irresponsável, não ter planos. A gente pode e deve usar o tempo do relógio para se organizar. A questão é, enquanto a gente planeja ou lembra do passado, a nossa atenção principal continua aqui, no agora, ou a gente se perde totalmente na viagem mental. O planejamento feito a partir de presença tende a ser até mais eficaz, menos ansioso. E olhando o quadro todo, o convite do Toller é para uma mudança, talvez gradual, mas que pode ser radical na nossa experiência de vida. Voltar para o agora várias vezes ao dia, mesmo que rapidinho, isso vai dissolvendo o estresse, diminuindo a reatividade do corpo de dor, abrindo espaço para uma paz que não depende do que está acontecendo fora. Não é sobre virar um monge iluminado, mas aprender a viver com mais consciência a cada momento. Resumindo então, o que a gente viu do poder do agora, parece que a chave para sofrer menos mentalmente e ter mais paz não é consertar o passado ou controlar o futuro, mas sim treinar essa habilidade de estar aqui, totalmente presente. A felicidade não seria o destino, mas a qualidade da nossa presença no caminho. Essa é a ideia central. Fica a sensação de que muito do nosso sofrimento moderno, estresse, ansiedade, insatisfação, vem dessa dificuldade de simplesmente estar onde a gente está. É uma epidemia de não presença, né? Parece que sim. Então, o que isso tudo significa? Que talvez o poder de mudar nossa experiência interna esteja mais perto do que a gente pensa. Está na nossa capacidade de direcionar a atenção para este momento, o único que existe. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Algo para cada um levar e talvez investigar em si mesmo, pensando nessa força da mente que nos puxa para longe do agora, para o passado, para o futuro, e sabendo desse corpo de dor que quer nossa atenção inconsciente.
qual seria o maior obstáculo pessoal? Aquele padrão mental ou emocional que mais atrapalha ficar presente no dia a dia? E, a partir dessa consciência, qual seria um passinho concreto, inspirado nessas ideias do Toller, que daria para dar hoje mesmo, talvez agora, nos próximos minutos, um pequeno passo para começar a dissolver esse obstáculo e se ancorar um pouquinho mais no agora? É um convite à autoobservação e à ação, né? Não é promessa de mágica, mas um convite para a prática contínua, cultivar a presença, mesmo aos pouquinhos, momento a momento. Parece ter um poder silencioso, mas imenso, de transformar a qualidade da nossa vida. E se você quiser fazer a leitura dessa obra completa, que te ajuda a contemplar a vida de forma mais presente, eu estou deixando o link com o melhor preço e longe de golpes lá na Amazon para você aproveitar. Tá no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Para quem ficou até agora no vídeo, vou pedir a gentileza de se inscrever no canal e deixar o like para nos ajudar a criar mais conteúdos como este. Até mais!